ouve, porque o povo clama a Deus e Deus ouve. E eu fiquei me perguntando por que Deus não falou diretamente com Baraque e foi falar com Débora. E Baraque era um homem fiel mas era imperfeito. Porque de repente Deus falasse com ele, ele não ia entender que era a voz de Deus. Talvez, eu estou conjecturando e eu tenho essa liberdade. Mas por que Deus usou Débora? Débora era uma mulher que servia ao Senhor. Todo Israel, Efraim, eles chegavam até Débora para ser julgado. As causas eram ali. E até Débora, na hora que eles falassem alguma coisa, Débora sabia interpretar, porque ela tinha a graça de Deus na vida dela. Ela conseguia dar a resposta que eles estavam procurando. E esse homem, Baraque, Deus chama Débora, fala com Débora e diz assim: pode chamar ele, que eu vou dar nas mãos dele a Cícera, capitão, olha, do exército, eu vou entregar na mão dele. Eu acho engraçado que hoje, meu irmão, hoje nós estamos vivendo um tempo que homens não querem fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, se não for mandado por alguém. E esse alguém não pode ser Deus, tem que ser outro. Deus fala com alguém para ele fazer, porque ele mesmo fazer, ele não faz. Mas é fiel a Deus. É porque se ele ouvir uma voz, ele vai achar que é coisa de outro. Ele vai achar que é coisa estranha. Ele não vai conseguir interpretar, identificar que é Deus falando com ele. E aí Baraque está naquele tempo, talvez preocupado, talvez até se colocando para a batalha, para lutar, mas no seu coração um tremor. Talvez assim: se Deus falar comigo, o que eu vou fazer? Porque tem pessoas que precisam de alguém para dar um empurrão, ou não é? Não é? Tem pessoas que têm dúvida de fazer alguma coisa, mas precisa de alguém dizer para ele assim: vai rapaz, vai dar certo, Deus é contigo. Tem alguém que só precisa de um empurrão. Ei, Deus está nesse negócio. Porque se não tiver, ele não, e acaba perdendo. Amém? Então vamos só entender aqui: Israel entrou nesses 20 anos não digo de escravidão, mas de opressão, porque eles seguiam a outros deuses. Quando nós olhamos em Juízes, capítulo 3, versículo 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a Balaíns e a Astarote. Aí os filhos de Israel lembraram e clamaram ao Senhor, Deus, que levantou Otoniel como libertador, 40 anos. Aí o que acontece? Eu vou acelerar aqui só para os irmãos terem ideia. Otoniel morre, de novo cai no pecado. De novo esquece que Deus tinha libertado. Foi só 40 anos. 400 anos não foi o suficiente. Se esqueceram 400 anos, não vou esquecer 40. É rapidinho, não é? Esqueceram de novo. Caíram também no pecado novamente. Aí quando nós olhamos no versículo 14 até o 25, vai dizer assim: e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 40, 18. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude. Aí Eude, filho de Gerá, filho de Gemim, homem canhoto, até interessante.
Os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei de Moabitas. Juízes 4, versículo 1, é o capítulo que a gente está lendo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer eu. E agora, é eu que penso, é eu que estou pensando assim, Deus falou a homens e não deu certo. Agora Deus usa uma mulher que deu certo. Assim, Deus falou aos homens, mas não deu muito certo. E agora ele usa uma mulher, ele fala com uma mulher. Deu certo, mas quase que não dá. Você sabia? Você já parou para prestar atenção no texto? Por pouco não dá certo. Deus usa a mulher, e a mulher não era mulher de guerra, mulher não era mulher de luta. Todos nós sabemos que naquela época, até hoje já está diferente, né? Mas aqui abre uma precedência para a mulher entrar no exército. Porque olha só o que esse homem faz. Olha só o que esse homem dá. Deus chega para Débora e fala: chama Baraque, dá uma instrução para ele, fala com ele e diz para ele que eu vou entregar esse capitão, esse malvado, esse terrível homem nas mãos dele. Pensa, Deus fez essa promessa. Olha só o que acontece para a gente entender. Aí Deus passa a mão, fala, e Débora vai lá e chama ele. E aí o que acontece é que o texto nos fala, no versículo 8, olha só o que o texto fala no versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Então disse a Baraque, se fores comigo, irei. Se não fores comigo, o que ele falou? O camarada, Deus levanta uma mulher para dar uma instrução para ele. Irmão, quem está falando para ele é Deus. Hoje Deus usa mulheres, homens, tanto homens como mulheres. Mas se levantar uma mulher com a unção e a graça de Deus e falar algo para você, se é de Deus, creio. E se é de Deus que está falando, você pode ter certeza que vai acontecer. Agora ele passou a mão, Deus passa a mão, fala com a mulher fala com ele, e ele fala para mim: quer saber uma coisa? Eu só vou se tu for. Tem muito homem aí, hoje é muito das mulheres, né? Ô Jesus. Mas tem muito homem aí que só faz o que a mulher manda fazer. E só vai aonde a mulher manda ele ir, ela vai junto. Se ela não for, ele não vai. E tem muita gente que só precisa fazer alguma coisa se alguém fizer com ele. Se não fizer com ele, não vai. Irmão, Deus está te dando na tua mão, a vitória é tua. É tu que vai ser um conquistador. É tu que vai adquirir, é tu que vai batalhar, é tu que vai vencer. É em cima de você que Deus vai dar a honra. É na tua mão. Aleluia. E às vezes nós perdemos algo porque não acreditamos, não confiamos, não tivemos a fé suficiente, porque nós somos imperfeitos. Porque esse homem recebeu, foi de Deus. Deus ouviu o clamor do povo e disse: ei, eu vou te usar como instrumento. E ele não quis acreditar. Tanto é que ele falou assim: se Deus falou contigo, eu só vou se tu for junto. Porque se ele falou, ele vai honrar. Se ele vai honrar, tu não vai ter medo. Tu vai ter medo? Não, então vamos embora. Não é assim? Eu conjecturo é isso, ou não é? Né? Então, ele passa a mão e fala isso, porque tem uma... Eu acho graça que quando tem homem que faz assim: eu só vou se ela for. Tem uma festa, olha, tem uma festa, irmão. Festa, tem salgadinho e bolo. Aí o camarada é convidado. Aí eu vou. Só se a minha esposa for. E a esposa não pode ir, porque a esposa trabalha. Então eu não vou. Pô, menino, pode me convidar mesmo. Se a minha esposa estiver trabalhando, eu vou ainda levar uma marmita para ela. E de preferência coloca a porção dobrada, porque em casa a gente come de novo.
Não é? E se a minha esposa... Não, porque tem mulher também que só não vai se o marido não for. Perde tempo, você pode ir, ué, por que não? Você vai perder a sua bênção, vai perder um momento de diversão, um momento, sabe, de se socializar com as pessoas, ali conversar, trocar ideias, ter experiência, porque ele não vai. Eu não estou dizendo, irmão, para você desobedecer o marido, nada disso. Eu estou dando um exemplo, porque às vezes ele não quer, ou às vezes ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Não, poxa, você ir, mãe, tem algum mal? Né? A minha só vai se eu for. Eu só serve para quem está me ouvindo. Estou brincando. Não, mas é verdade. Aqui tem coisas que, meu irmão, para que ter outro? Se Deus está falando com você. Ah, porque senão eu não faço. É perda de tempo. Né? E aí, aleluia. Aí eu entendo, irmãos, que quando nós estamos nesse momento, eu me lembro de uma história que me contaram. Isso aconteceu também comigo, mas eu não vou citar a mim, mas teve um irmão que levou um outro para pegar um trabalho. Isso aconteceu comigo igual, quase coisa até vou colocar eu aqui, para pegar um trabalho. Chegou na hora do trabalho, ele levou um para levar ele. Eu não tenho carro, me leva lá? Não leva. Aí quando ele entrou lá para fazer a entrevista, o cara estava conversando com ele. Aí ele falou assim: eu não falo inglês não, tu me ajuda aí? Ele falou: tá bom, te ajudo. Aí o cara: tu acredita que o cara que falava inglês pegou serviço e o outro não? E quem foi que levou? Porque ele levou alguém, entendeu? Aí o cara assim: eu quero alguém que fala inglês, pô, tu não fala inglês, cara. Quem pegou serviço foi o cara em serviço bom. Eu levei uma vez a Jane, mas foi o primeiro serviço que a gente teve aqui na América, lá estava eu e a Jane. Chegou lá, o cara começou, eu já estava com serviço, eu já estava empregado, né? Só estava a Jane e a outra moça. E aí chegou lá na hora, aí o cara falou assim: ô Robson, escolhe aí. Escolhe qualquer uma das duas, nenhuma das duas sabe falar inglês mesmo. Escolhe qualquer uma das duas. Eu digo: tá bom, filho, pode deixar comigo que eu já estou escolhido. Já está escolhida, é ela mesma. Mas está entendendo? Tem coisas que não é, irmão, é para você. E Deus, eu vou te falar uma coisa para você, irmão. Quando Deus fala para você que Ele vai dar vitória nas tuas mãos, você pode acreditar. Você sabe o que aconteceu com esse povo? Olha só, você seguiu comigo aí o versículo 8, agora vê comigo o versículo 9. Olha só o desafio. O desafio foi o quê? O desafio foi: eu só vou se tu for comigo. Sim ou não? Estão comigo? Aí, continuando, o que ele diz? O que ela diz? Ela diz assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá na Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Olha o que Deus fez então. Deus não entregou nas mãos de Baraque a Cícera. E olha que Deus tinha prometido. Qual foi a primeira? Ei, Baraque, levanta, junta 10 mil homens, marca o exército, marcha, porque Deus vai entregar nas tuas mãos a Cícera, o capitão dos cananeus.